Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre interpretação, mas não trata-se de interpretação de texto, e sim das nuvens. Faremos isso por meio da observação. Aqui na página 38, eu quero que vocês observem essa ilustração e reparem na roupa dessas crianças. Elas estão usando uniforme escolar. Significa que elas estão em aula, mas elas estão dentro da sala de aula? Não. Aonde elas estão? Elas estão em um parque, em um lugar aberto, em uma paisagem rural. E para onde elas estão olhando? Elas estão olhando para o céu. E o que será que elas estão olhando no céu? Você consegue ver o que está escrito no livro que a criança tem? Ali temos uma pergunta: como se formam as nuvens? Você sabe como as nuvens se formam e do que elas são feitas? Ao observar as nuvens, você consegue identificar se vai chover? Eu consigo. Quando eu olho para o céu e não vejo nenhuma nuvem, eu sei que não vai chover. Mas quando eu vejo algumas nuvens, principalmente quando elas estão acidentadas, significa que há uma grande possibilidade de chuva. Sabe o que se chama isso? Interpretação. Professora, mas não tem nenhum texto para a gente interpretar. Não tem nenhum texto mesmo, mas nós estamos fazendo a leitura da linguagem não verbal, nesse caso, observando as nuvens. Através da observação, nós conseguimos identificar algumas informações importantes, como essas que eu acabei de citar. Bom, hoje nós estudaremos o capítulo 6, De Olho nas Nuvens. Agora, na página 39, acompanhem a leitura comigo. Você sabe olhar as nuvens do céu e dizer se vai ou não chover? Por que algumas vezes chove pedras de gelo? Do que é feita a nuvem? Bom, nós iremos aprender tudo isso no decorrer do capítulo 6. Roda de conversa. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Bom, nessa situação, conversem sobre essas questões com algum adulto que estiver com vocês. Letra A. Você costuma olhar as nuvens? Letra B. Já observou que elas apresentam diferentes formatos? Já brincou de olhar para elas e encontrar semelhanças com objetos e animais? Eu brincava muito. Confesso para vocês que até hoje eu faço isso. Letra C. Sabe como as nuvens se formam? Letra D. Por que às vezes as nuvens aparecem branquinhas e em outros momentos ficam amarelas, rosadas e até cinzentas? Letra E. De que cor elas ficam quando vai chover? Letra F. Por que às vezes caem chuvas de pedra, ou mais conhecidas como granizo? Número 2. Observem as nuvens do céu, desenhe-as e escreva com que elas se parecem. Bom, agora vocês irão na janela ou no quintal da casa de vocês olhar o céu. Vejam se nele há nuvens. Caso tenha nuvens, façam aqui o desenho da nuvem que você encontrou e escreva nas linhas se ela se parece com algum objeto, animal, planta, etc. Pausem o vídeo e façam agora número 2. Número 3. Durante um mês, observe o céu e preencha o calendário do material de apoio com as legendas sobre o tempo. Para isso, recorte-as e aguarde as orientações do professor. Você encontrará desenhos que representam as 4 situações a seguir: sol, chuva, nublado ou parcialmente nublado. Vamos então para o material de apoio. No final do livro de vocês, na página 39, vocês têm esse calendário. Vocês irão recortar o quadrado inteiro e colar no caderninho de vocês. Aqui na próxima página do material de apoio, vocês têm essas etiquetinhas.
vocês precisarão recortar na linha pontilhada. Recortem e guardem em um saquinho pequeno ou em um envelope, para que não percam. Durante essa semana e durante a semana que vem, vocês irão observar o céu e irão colar uma etiqueta de acordo com a sua observação. Se o dia está ensolarado, se está chuvoso, se está nublado ou parcialmente nublado, tá bom? Vocês irão fazer isso durante essa semana e a semana que vem só, ok? Façam isso sempre no mesmo horário. Vamos fazer hoje a leitura de 2 textos. Um pertence ao gênero Cartas ao Leitor e o outro ao gênero Poema. Bom, nós já estudamos o gênero textual poema, a sua estrutura, o que são versos e estrofes. Vimos também a entonação que deve ser usada na leitura de um poema. Eu posso ler um poema da mesma forma que eu leio uma carta ao leitor? Não, porque o poema é declamado, ou seja, eu tenho que fazer uma entonação diferente. Mas hoje nós iremos ler também uma carta ao leitor, que é um gênero textual que responde uma pergunta feita por outro leitor, geralmente enviado para uma revista que tem uma seção própria para isso. Pode ser uma revista, um jornal ou até mesmo um site. É uma carta escrita por um leitor que responde uma pergunta feita por outro leitor nessa mesma revista, ou jornal ou site. É o espaço reservado para que os leitores possam mostrar aquilo que eles sentem, deem suas sugestões, suas críticas, suas perguntas ou suas respostas, seus elogios, entre outros, sobre um determinado assunto exposto, apresentado por esse meio de comunicação. E esta carta escrita pelo leitor é enviada para a revista, no qual ela pode ser publicada e visualizada por qualquer outra pessoa. A carta ao leitor é diferente de uma carta pessoal. Por que será? Uma carta pessoal, ela é destinada a um único leitor, ou seja, ela deve ser visualizada apenas pelo destinatário, para quem essa carta é destinada, uma única pessoa. Ela não pode ser lida por outras pessoas. Já a carta ao leitor, ela pode ser lida por qualquer um, principalmente pelos leitores desse meio de comunicação. Bom, a carta ao leitor é um meio de comunicação, de interação entre o leitor, o jornal, a revista ou o site. Vamos agora fazer a leitura do texto 1, que é a leitura do texto da carta ao leitor. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água, nos estados sólido, líquido ou gasoso, e podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura do local. E a nuvem está pronta. Esse texto foi publicado na revista Recreio. O nome é Do que são feitas as nuvens. Foi feito no ano 12. O número da edição da revista é o 656. Esse texto está na página 4 e no ano de 4 de outubro de 2012. E vamos ler agora o texto 2. Nuvens. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens, branquinhas como carneiro. São nuvens de coco para comer, de janeiro a janeiro. Rosadas de sol, nuvens de goiaba com queijo. Amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. Esse poema foi escrito pela Rosiana e pelo André Murray em Poemas e Comidinhas, São Paulo, pela editora Paulus, no ano de 2008. E esse poema se encontra na página 6 do livro Poemas e Comidinhas.
Vocês perceberam a diferença de entonação na leitura da professora do texto 1 em relação ao texto 2? Porque o texto 1 trata-se de uma carta ao leitor, já o texto 2 trata-se de um poema. Agora, eu quero que vocês reflitam em algumas perguntas que eu irei fazer. Nós sabemos que o texto 1 é uma carta do leitor, mas essa carta foi destinada para qual meio de comunicação mesmo? Para a revista Recreio, que é uma revista destinada ao público infanto-juvenil. E quem é o leitor que escreveu essa carta? É Alice Barros, que tem 7 anos e ela mora em Maceió, no estado de Alagoas. E o que esses dois textos têm em comum? Nós sabemos o que eles têm de diferente. Um pertence ao gênero carta do leitor e o outro pertence ao gênero poema. E também vimos que eles foram publicados em lugares diferentes, em locais diferentes. O texto 1 foi publicado em uma revista e o texto 2 em um livro. Mas o que eles têm em comum? Ambos falam do mesmo assunto. E qual é esse assunto? Bom, essa pergunta eu deixo para vocês refletirem. Agora vamos para a página 41 da nossa apostila. Número 2. Agora você e os colegas vão ler os textos em voz alta. Um grupo lê o texto 1 e o outro o texto 2. Para isso, aguarde as orientações do professor. Bom, turminha, nós não estamos em sala de aula, por isso vocês vão fazer a leitura individualmente na casinha de vocês, tá bom? Lê o texto 1 e o texto 2 em voz alta. Peço para que um adulto que está supervisionando seus estudos acompanhe a sua leitura e a entonação em cada um dos textos. Na número 3, vocês vão fazer a mesma coisa. Reflitam com um adulto que está aí com vocês sobre as questões a seguir. Letra A. O que os dois textos têm em comum? E letra B. O que tem de diferente? Vocês podem colocar também a resposta bem curtinha, bem resumida ali no ladinho. Número 4. Relacione a que gênero pertence cada um dos textos. O texto 1 é um poema, uma receita ou uma carta ao leitor? Vocês vão fazer uma linha ligando o texto 1 ao gênero textual ao qual ele pertence. No texto 2, vocês vão fazer o mesmo. Devem fazer uma linha ligando o texto 2 ao gênero que ele pertence. Número 5. Com que finalidade cada um dos textos foi produzido? A carta ao leitor, ele foi produzido para divertir, para informar ou para criticar? Vocês devem analisar o conteúdo que está na carta ao leitor. Ele está fazendo uma crítica? Ele está informando, explicando sobre determinado assunto? Ou ele está contando uma história, uma piada para divertir os demais leitores? Aqui tem apenas uma alternativa correta, tá bom? Marque um X nessa alternativa. E o poema? Ele tem a finalidade de explicar, emocionar ou convencer? Número 6. Leia a referência dos textos. Depois, marque X no quadro que ele responde de onde cada um deles foi retirado. A carta ao leitor. Ela foi retirada de um jornal, de um livro, de uma revista ou da internet? E o poema? Aquele poema ele veio da internet, da revista, do jornal ou de um livro? Número 7. Sobre a linguagem utilizada nos dois textos, responda às questões a seguir. Letra A. Em qual deles a linguagem é poética? Letra B. Em qual deles a linguagem é técnico-científica? Aqui na página 42, vocês vão ler o texto que está apresentado e vão responder as seguintes questões sobre o texto. Na número 10, vocês vão refletir sobre aquelas questões e vão responder elas lá no caderninho de vocês. Na número 10, nós temos a questão A, do que são formadas as nuvens, a questão B, como as nuvens surgem, e a questão C, o que acontece com o vapor quando chega à parte mais fria da atmosfera?
Aqui na página 43, vamos continuar a responder algumas questões dos dois textos que nós lemos antes. E ali na letra C, da questão 12, vocês vão desenhar um aglomerado de gotículas líquidas. Como que seria esse aglomerado? Agora, na página 44, nós temos algumas questões referentes às sílabas tônicas. Nós já estudamos anteriormente que sílaba tônica é a sílaba forte de uma palavra. Vamos ler então comigo a questão número 1. Leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Nós temos então as palavras água, sólido, líquido, até, gotículas e está. Todas essas palavras possuem um acento, como vocês puderam observar. Letra A. No quadro, circule as sílabas tônicas. Depois, separe as palavras em sílabas. Vocês lembram que a professora falou que toda sílaba que tem acento é a sílaba tônica? Então, nessas palavras fica bem mais fácil de achar a sílaba tônica, certo? Vocês, então, vão colocar naqueles quadrinhos coloridos as palavras separadas em sílabas. Água. Como se separa água? Sólido. Líquido. Até. Gotículas. Está. Vocês vão separar elas ali naqueles quadros. Letra B. Copie as palavras no quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, água, a palavra água, ela possui duas sílabas, a sílaba tônica dela é A e a posição dela é a penúltima. Nós sabemos que a penúltima sílaba tônica é uma palavra paroxítona, então vocês vão escrever lá no quadrinho de paroxítonas a palavra água. E assim por diante, sólido, sólido, possui 3 sílabas e a sílaba tônica é o só. O só está localizado na antepenúltima sílaba. Então, sólido é uma palavra proparoxítona. E a palavra até. Até, o té é a sílaba tônica. Então, ele está localizado na última sílaba. Portanto, até é uma palavra oxítona. E vocês vão fazer com todas as outras palavras. Número 2. Leia estas outras palavras e faça o que se pede. Nós temos então as palavras algodão, atmosfera, sabor, nuvem, gelo e girassol. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida em qual é a sílaba tônica dessas palavras, vocês têm que pronunciar elas em voz alta e ver qual que é a sílaba que a gente pronuncia mais forte. Letra A. No quadro, circule as sílabas tônicas, depois separe as palavras em sílabas. Vocês vão fazer a mesma coisa da questão 1. Vão separar em sílabas naqueles quadros e vão circular as sílabas tônicas. Letra B. Copie as palavras do quadro de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, ali nós temos apenas duas opções, ou palavras oxítonas ou palavras paroxítonas. Vocês vão, então, dividir ali no quadro quais são essas palavras, quais são as palavras oxítonas e quais são as palavras paroxítonas. Texto puxa texto. Carta ao leitor. Nós estudamos anteriormente esse gênero textual e vimos que carta ao leitor refere-se a uma resposta publicada através de uma rede de comunicação, que pode ser uma revista, um jornal ou até mesmo na internet, para responder uma pergunta do leitor feita para essa rede de comunicação. Número 1. Os textos a seguir são respostas a cartas de leitores. Leia as perguntas no final da página e copie-as no lugar correspondente. Bom, aqui no final da página nós temos 3 perguntas.
Primeira pergunta: por que às vezes chove em pedras de gelo? Segunda pergunta: por que as nuvens de chuva são pretas? E terceira pergunta: por que as nuvens são brancas? Aqui na página nós temos dois textos, ou seja, duas cartas ao leitor. Nós iremos ler a resposta publicada e iremos colocar aqui nas linhas a pergunta ideal para obter essa resposta. Bom, a primeira pergunta misteriosa aqui foi feita por Eike M. de Medeiros, um garoto de 6 anos que mora em Limeira, em São Paulo. A resposta enviada pelo meio de comunicação foi a seguinte: quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela. Por isso, parece mais clara. Qual dessas três perguntas se encaixa perfeitamente a resposta? Copie apenas uma pergunta, tá bom? O próximo texto, a pergunta misteriosa, foi feita por Júlia Vieira, que mora em Votorantim, em São Paulo. A resposta enviada pelo meio de comunicação foi a seguinte: quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho das pedras variam bastante. Novamente, procurem a pergunta ideal para essa resposta. Número 2. Releia o trecho a seguir, observando as palavras destacadas. Lembrando que as palavras destacadas são aquelas que estão em negrito, dela e ela nesse texto. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Letra A. As palavras destacadas se referem à água, à nuvem ou à luz. Marquem com um X na alternativa correta. Agora, vamos refletir um pouco sobre a pergunta da letra B. Qual é a função dessas palavras? Quais palavras mesmo? Dela e ela. Nessa situação, as palavras dela e ela estão substituindo a palavra nuvem. Vamos ler agora usando a palavra nuvem no lugar dela e do ela. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através da nuvem, dando a impressão de que a nuvem é escura. Em uma única frase, nós usaríamos 3 vezes a palavra nuvem. Esteticamente falando, não ficaria legal, né? Ficaria muito repetitivo. Então, nós substituímos a palavra nuvem por dela e ela. Isso para evitar a repetição de uma mesma palavra várias vezes em uma única frase. Explique aqui na letra B, com as suas palavrinhas, qual é a função dessas duas palavras nessa frase. Número 3. Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas por ela ou dela. Letra A. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que a nuvem carrega. Aqui embaixo das palavrinhas a nuvem está sublinhado. Vocês irão substituir essas duas palavrinhas ou por ela ou dela. A palavra que se encaixar adequadamente no contexto da frase, vocês devem transcrever a frase inteira aqui, tá bom? Substituindo a nuvem por uma dessas duas palavras. Não é apenas a substituição das duas palavrinhas, não. É a frase inteira. Letra B. A nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através da nuvem. Aqui as palavras que estão sublinhadas são da nuvem. Vocês deverão reescrever a frase inteira e substituir essas duas palavrinhas ou por ela ou por dela,
usando a palavra adequada de acordo com o contexto da frase. Número 4. Releia esse trecho. Quando as gotas de água que formam as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria, podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamadas de granizo. Aqui na letra A, vocês vão sublinhar, que é passar uma linha embaixo, como são chamadas as pedras de gelo que caem das nuvens. Vocês têm essa resposta nesse trecho. Leiam novamente se for necessário. Letra B. No quadro ao lado, represente por meio de desenho uma chuva de granizo. Granizo é uma chuva de gelo. Vocês podem usar lápis de cor, tá bom? Não podem usar canetinha. A página 47, por nós não estarmos na escola, vocês não precisam fazer, tá bom? A leitura entrou na roda. Poema. Releia este poema em voz alta. Mas por que releia? Porque nós já vimos esse poema lá na página 40 da nossa apostila. Nuvens. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens, branquinhas como o carneiro, são nuvens de coco para comer de janeiro a janeiro, rosadas de cor, nuvens de goiabas com queijo, amarelinhas sorvete de girassol, sorvete de flor, estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. Vamos relembrar as características do gênero poema, que é um gênero que nós já estudamos no primeiro e no segundo bimestre. Vamos lá! Todo poema tem um título. Cada linha de um poema é chamada de verso. Os conjuntos de versos são chamados de estrofes. O poema pode ou não apresentar rima, e rimas são palavras que terminam com os mesmos sons ou com sons parecidos. Bom, vamos enumerar as linhas desse poema. Então, aqui do lado esquerdo, nos versos, eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nesse poema, Nuvens, nós temos 12 versos. E quantas estrofes nós temos? Nós sabemos que as estrofes são separadas por um espaço em branco entre os versos, né? Nós temos aqui algum espaço em branco entre os versos? Não, o que significa que nós temos apenas um conjunto de estrofes. Agora, vamos procurar as palavras que terminam com o mesmo som ou com um som parecido. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens, branquinhas como carneiro. São nuvens de coco para comer de janeiro a janeiro. Opa! Encontrei aqui carneiro e janeiro. Esse é um exemplo de conjunto de rimas, pois a palavra carneiro termina com eiro e a palavra janeiro também termina com eiro. Vejam que é o mesmo som. Bom, vamos continuar então nas atividades. Número 2. A expressão mundo das fadas se refere ao mundo real ou ao mundo imaginário? Marque um X na alternativa correta. E número 3. O que é feito de nuvens no mundo das fadas? Bom, para responder essa questão, precisamos voltar lá no poema, reler e encontrar a resposta. Questão número 4. Quais são as cores das nuvens citadas no poema? E questão número 5. E quais são os sabores dos sorvetes? Essas respostas vocês encontram lá na página anterior. Na número 6, vocês vão relacionar as cores com os sabores conforme o poema Nuvens, que acabamos de ler. E na número 7, em cada linha, encontre a palavra que rima com a que aparece destacada e pinte-a da mesma cor, como, por exemplo, a palavra carneiro. Vocês vão procurar entre as 3 palavras ao lado qual é a palavrinha que rima. Eu acho que é janeiro,
porque, como vimos antes, as duas palavras terminam com as mesmas letrinhas. Vocês vão fazer o mesmo com as outras duas palavras, sol e flor. Número 8. Pinte a parte igual das palavras e escreva outras que terminam do mesmo modo. Aqui nós temos dois conjuntos de rima, carneiro e janeiro, e saber e flor. Cada letrinha está dentro de um quadro. Vocês vão identificar quais são as letras iguais e vão pintar os quadrinhos que essas letrinhas se repetem. Bom, depois de pintar e identificar as partes iguais, vocês farão o seguinte: entre carneiro e janeiro, vocês vão procurar pelo menos 3 palavrinhas que terminam com as mesmas letras e fariam um conjunto de rimas. O mesmo vocês vão fazer com sabor e flor, pelo menos outras 3 palavrinhas que terminam com as mesmas letras para fazer um conjunto de rimas. Número 9. Releia os versos, observando a palavra e a expressão destacadas. A palavra é como e a expressão é de janeiro a janeiro. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens, branquinhas como carneiro. São nuvens de coco para comer de janeiro a janeiro. Aqui a palavra como está entre branquinhos e carneiro. Qual é a função dessa palavra aqui? Branquinhas como carneiro. O como aqui nos traz a ideia de semelhante, de igual, de parecido, coisa que ele está afirmando, que as nuvens são branquinhas assim como o carneiro. Então, aqui a palavra como está estabelecendo uma comparação da cor branca com a ideia da cor de um carneiro. E se eu me referisse a outra coisa, dissesse verdinhos como... Então, a gente pensaria em algo da mesma cor para mencioná-lo. Por exemplo, uva, folha, natureza, tudo isso é da cor verde, não é mesmo? E se fosse vermelhinhos? Aí eu teria que pensar em algo da cor vermelha. Pode ser uma maçã, morango. E quanto à expressão de janeiro a janeiro, o que vocês acham que isso significa? Nós sabemos que o ano tem 12 meses. O primeiro é janeiro. Depois vem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses são os 12 meses do ano. Depois de dezembro, nós temos novamente o primeiro mês do ano, que é no ano seguinte, certo? Que é o mês de janeiro. Qual é a ideia que nós temos nessa expressão de janeiro a janeiro? Essa expressão nos traz a ideia de que algo acontece o ano inteiro, de janeiro a janeiro, ou seja, durante todos os meses do ano. Agora vamos para as atividades. Letra A. No verso branquinhos como carneiro, a palavra como estabelece uma comparação, uma explicação ou uma conclusão. Caso necessário, voltem o vídeo e revejam a explicação da professora. Lembrando que temos apenas uma alternativa correta. Agora, na letra B, complete as frases estabelecendo uma comparação. Verdinhas como. Escreva aqui palavras que se comparam com a cor verde. Amarelinhas como. Façam o mesmo. Devem colocar palavras que comparam com a cor amarelinha, tá bom? Agora, na letra C, a expressão de janeiro a janeiro significa somente durante o mês de janeiro, durante o ano todo ou durante metade do ano. Marquem um X na alternativa correta. Número 10. No poema, você leu que no mundo das fadas, os sorvetes são de nuvens. Use sua criatividade e desenhe conforme as descrições a seguir. Aqui vocês vão fazer um lindo desenho em cada quadradinho de como seria um sorvete de nuvens
nas cores que a questão está pedindo. Como branquinhas como carneiro, são nuvens de coco. Rosadas de sol, nuvens de goiabada com queijo. E amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Vocês vão fazer um desenho, usando a criatividade de vocês, como seria esses sorvetes. Número 11. Releia esses 2 últimos versos. Estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. A quem será que eles estão se dirigindo? O convite para estender as mãos ao céu e escolher um sabor está sendo feito aos leitores do poema. Ele está pedindo para que nós estendemos as nossas mãos e escolhemos um sabor. Letra A. As palavras estenda e escolha nesse contexto indicam uma ordem ao leitor, está mandando que vocês estendam as mãos. Ele está pedindo ao leitor, pedindo, usando por favor, estendam as mãos, ou eles estão convidando ao leitor, estão fazendo um convite ao leitor. Estenda e escolha. Letra B. Se você estivesse no mundo das fadas e pudesse estender as mãos ao céu para escolher um sorvete de nuvens, que sabor escolheria? Desenhe e escreva. Nesse momento, vocês vão fazer um desenho bem caprichado, sem usar canetinha, somente lápis de cor, nesse quadro azul retangular que nós vemos ali na apostila. Vocês vão fazer um desenho do sorvete de nuvens que vocês escolheriam, qual sabor vocês vão querer desse sorvete. E vão escrever naquela linha preta embaixo qual que seria esse sabor. Vão fazer um desenho e vão escrever. Vamos agora para mais uma atividade na página 52 sobre substantivos. Vamos observar essas imagens e vocês falem comigo quais são esses objetos, quais são o nome dessas coisas que estão aparecendo ali para nós. Primeiro nós temos fadas, temos sorvete, temos nuvens, temos um coco, temos um sol, um carneiro, um queijo e um girassol. Todas essas palavras nomeiam seres, como animais, no caso carneiro, plantas, no caso girassol, frutas, no caso coco, doces, goiabada ou sorvete. Essas palavras que dão nome às coisas, nós chamamos de substantivos. Então, se vocês me falarem, professora, eu quero uma maçã. Qual que é o substantivo dessa frase? Maçã, que é o nome que nós damos à fruta, né? Então, todas essas imagens ali são substantivos. Palavras que nomeiam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos, etc., são chamados de substantivos comuns, como, por exemplo, os que nós vimos agora. Carneiro, cachorro, gato, elefante, são todos animais, são nomes que nós damos a alguns animais. Ou samambaia, parreira, pinheiro, que são nomes que nós damos a plantas. E telefone, televisão, computador, são nomes que nós damos a objetos. Todos esses nomes, tudo que a gente nomeia, um livro, uma bancada, que é o nome que nós damos a um móvel, certo? Nós falamos que ele é um substantivo. Agora, vocês vão escrever nos desenhos em formato de nuvens palavras que nomeiam objetos que podem ser encontrados em uma sala de aula. Olha só, vocês vão nomear objetos. Vocês podem colocar lápis, caneta, lápis de cor, borracha. São todos objetos que a gente consegue nomear. Um lápis é um objeto, então lápis é um substantivo comum.
Vocês vão preencher, então, todas aquelas nuvens, cada nuvem com um nome de um substantivo comum que vocês podem encontrar em uma sala de aula. Agora, na página 53, nós vamos falar sobre os adjetivos. Número 3. Leia o texto presente nas nuvens e responda as questões propostas. Nós temos as nuvens branquinhas, as nuvens rosadas e as nuvens amarelinhas. Letra A. Das palavras escritas nos desenhos, qual dá nome a um elemento da natureza? A nuvem é um elemento da natureza. Então, a nuvem é a palavra que está escrita nesses desenhos que dá nome a esse elemento da natureza. E letra B. Quais palavras caracterizam as nuvens? Característica é um traço, uma propriedade ou uma qualidade, um defeito, algo que a gente consegue caracterizar o objeto ou a pessoa ou algum elemento na natureza, no caso a nuvem. No caso, as características que estão sendo atribuídas àquelas nuvens são as cores. Olha só, nuvens branquinhas. Então, nuvem é o substantivo, que é o nome que a gente dá para um elemento da natureza. E branquinha é a característica que a gente está dando para essa nuvem. Então, ali embaixo, na letra B, vocês vão colocar quais são todas as características. Temos nuvens branquinhas, nuvens rosadas e nuvens amarelinhas. As palavras que têm a função de atribuir uma propriedade, uma característica aos substantivos são chamadas de adjetivos. Então, nuvem é um substantivo. Lembra que é o nome que nós damos a um elemento da natureza. E branquinhas é a característica da nuvem. Então, nós podemos falar que nuvens são substantivos e branquinha são adjetivos. Ou branquinhas, ou rosadas, ou amarelinhas. Todas essas características são chamadas de adjetivos. Número 4. Circule as palavras que indicam uma propriedade, um traço, uma qualidade, algo que caracterize os substantivos. Nós temos, então, fadas alegres, nuvens cinzentas, sorvete cremoso, coco seco, queijo ralado, carneiro fofinho, flor cheirosa e sol escaldante. Em todas essas duas palavrinhas que estão em conjunto, nós temos um substantivo e temos um adjetivo. Vocês vão circular, ou seja, vão fazer uma bolinha em volta da palavra que indica uma propriedade, ou seja, uma palavra que seja um adjetivo. Agora, nós vamos ver as palavras formadas com a terminação ada. Nós vimos anteriormente, mesmo nesse capítulo, as palavras terminadas em eiro e eira, como pedreiro, pedreira, mangueira, bananeira, etc. Agora, nós vamos ver as palavras que são formadas com a terminação ada. Número 5. Leia a palavra a seguir e responda as questões. Temos então a palavra goiabada. Ela está separada em sílabas. Goi é uma sílaba, a é outra sílaba, ba é uma sílaba e da é outra sílaba. Nós temos então 4 sílabas na palavra goiabada. Vamos responder então a essas questões. Letrinha A. O fruto da goiabeira é a... Olha só, que fruta que a gente consegue lembrar lendo o nome goiabada? Goiaba. Então, o fruto da goiabeira é a goiaba. Letra B. O doce feito da goiaba é a goiabada. Goiabada é o doce que foi produzido a partir do fruto goiaba.
Letra C. Copie somente as sílabas que formam o nome da fruta de que é feito este doce. O doce goiabada é feito do fruto da goiaba. Vocês vão copiar somente, então, as sílabas que formam a palavra goiaba. A palavra goiabada se formou da palavra goiaba. Vejam só, goiaba mais ada fica igual a goiabada. Número 6. Acrescente a terminação ada aos nomes dos frutos para formar os nomes dos doces correspondentes. Letra A. Coco. Se eu adicionar coco mais ada, qual o nome do doce que fica? Cocada. Na letra B. Marmelo. Marmelo mais ada, marmelada. Letra C. Pêssego mais ada. Então, todas essas palavras nós podemos chamar de substantivos primitivos, ou seja, que é o substantivo, que é a palavra que se origina. E a palavra que nós formamos, o doce, no caso que nós formamos, nós chamamos de substantivo derivado, que ele se deriva de outra palavra. A gente consegue formar uma outra palavra a partir de um substantivo primitivo. Então, coco fica cocada, marmelo, marmelada e pêssego, pêssegada. Número 7. Leia e descubra qual é a palavra primitiva, isso é, que deu origem a essas palavras. Amarelada. Amarelada lembra qual palavra? Amarelo. Letra B, azulada e letra C, rosada. Azulada lembra qual palavra? E rosada lembra qual palavra? Para a gente descobrir quais são as palavras primitivas, é só a gente retirar o ada da palavra. Por hoje era isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like e de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!